Bom, amigos aí da TV Regional, nós voltamos aqui à Secretaria de Mobilidade de Trânsito em Brusque. E aqui ao meu lado está o Anderson, ele que é o secretário. Nós viemos bater um papo sobre diversos assuntos sobre mobilidade. Ô Anderson, primeiro, qual foram as ações que você fez nesse tempo que você está aqui dentro como secretário de Trânsito e Mobilidade? Orival, muito obrigado pela visita, né? Obrigado pela oportunidade novamente, né, de vir falar sobre trânsito e mobilidade, né? É o grande desafio, talvez o calcanhar de Aquiles de qualquer prefeito, né, de qualquer prefeitura, é trânsito e mobilidade. Bom, é muito prematuro, né? São 60 dias, 70 dias à frente da pasta, onde primeiro, né, conhecer, estou fazendo um levantamento aqui de toda a região, né, das demandas que o município tem, não é muito diferente de outros, mas sempre há situações muito pontuais. Então, ao longo desse período, eu intensifiquei aqui o levantamento de dados, poder entender qual é a dinâmica dos sinistros que ocorrem. Afinal de contas, nos últimos 10 anos, nós perdemos 205 pessoas aqui no município, mortes no trânsito aqui de Brusque. Ou seja, nós temos que entender onde que está acontecendo, qual é as pessoas que estão se envolvendo, se o deslocamento é de trabalho, de lazer, se é problema na via, se é problema de sinalização, enfim. Então, a grande ação, podemos dizer assim, é o levantamento de informações e, concomitante a isto, é a revitalização da sinalização na cidade, né? Nós tivemos aí obras importantes, obras emergenciais e obras de reestruturação. Um exemplo foi a região do Zantão, né, onde foi feito um recapeamento, foi feito um melhoramento das vias naquele bairro, e aí a CETRAN, como responsável também pela sinalização viária, né, aqui nós temos alguns pilares, é até importante dizer, né, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade, ela é pautada em alguns pilares, né? Ela é sustentada em alguns pilares. O pilar da fiscalização, através da GTB, da Guarda de Trânsito, o pilar da educação, onde eu já nomeei 2 agentes de trânsito para trabalhar como coordenadores de educação para o trânsito, né, a fim de promover a educação dentro do município, inclusive com uma proposta aí de implementar a escola pública de trânsito, né, trabalhar a educação para o trânsito desde as séries iniciais, desde a pré-escola até o nível superior, né, quem estiver nos ouvindo, né, quem vai nos assistir, sabe bem disso, né? Nós não temos a matéria educação para o trânsito, nós não temos a disciplina educação para o trânsito em nenhum momento, né? Hoje, em muitos cursos superiores, a pessoa se forma, eu, por exemplo, me formei em administração e me formei em direito. Em nenhum desses cursos superiores eu tive a disciplina de trânsito dentro da minha grade curricular, né? Então, aqui a CETRAN, então, dentro dessas ações, nesse curto período de tempo, criei então essa coordenadoria de educação, justamente para fomentar a educação para o trânsito. Nós temos setor de estatística, setor de engenharia, setor de sinalização, enfim, são alguns pilares que são fundamentais para a segurança viária, né? Aquilo que a gente propõe. Qual é o maior objetivo hoje da CETRAN? É reduzir em 0 o número de óbitos. Lamentavelmente, nós já tivemos 2, desde a minha chegada aqui no município, né, nós tivemos 2 óbitos, um na rua 1º de Maio, sinistro de trânsito, né, 2 sinistros de trânsito, e outro mais recente, aquela jovem, né, aquela adolescente, ali no cruzamento com a Antônio Raio, no perímetro urbano, acabou também se envolvendo no sinistro e a carona acabou falecendo, né, onde nos entristece muito, né, uma vida perdida no trânsito. É como se parte da gente, Norival e o pessoal aí do canal, é como se parte da gente também fosse se apagando com cada morte dessa no trânsito. A gente se sente muito triste, né, porque a gente busca a conscientização. Nós estamos vivendo o movimento Maio Amarelo, onde é um movimento, né, surgiu aqui no país, mas é um movimento hoje com repercussão continental, né? Outros países estão envolvidos nessa campanha, né, desse movimento Maio Amarelo, que ele tem como objetivo chamar a atenção da população para a segurança viária. A segurança no trânsito, ela não é feita apenas pela CETRAN, não é feita apenas pelo Poder Executivo, é pelo Poder Legislativo, Poder Judiciário e, fundamentalmente, pela sociedade.
cada cidadão, cada pessoa desse nosso país, do nosso estado de Santa Catarina, do município de Brusque, tem que contribuir com o seu papel. A regra de trânsito ela é bem clara, né? Se nós respeitarmos a regra e principalmente tivermos empatia com a outra pessoa que está no trânsito, a gente consegue reduzir em 0 o número de óbitos. Só para se ter uma noção, 90% da responsabilidade de um sinistro é falha humana. Morre hoje no Brasil, Norival, uma média de 35 mil pessoas por ano. No nosso município, nos últimos 10 anos, foram 205 pessoas. Agora imagina só, se 90% é falha humana, a imperícia, a imprudência, a negligência, se 90% é falha humana, nós poderíamos ter uma média aí, né, de 180 pessoas não teriam perdido suas vidas aqui no nosso município. Estariam vivas, estariam hoje aqui convivendo com seus familiares, né, convivendo, tendo a vida normal, né? Então, é uma informação importante e às vezes as pessoas não se dão conta, acham que o acidente só acontece com os outros, né, mas o acidente está aqui, está batendo na nossa porta. Eu não sei quem é a próxima vítima e muito menos aonde é que vai acontecer o próximo acidente. Se a gente tivesse essa capacidade, eu estaria lá antes do acidente acontecer, justamente para poder evitá-lo. Mas como nós não conseguimos fazer isso, nós fizemos um apelo às pessoas. Respeitem as regras de trânsito, desacelere, tire o pé do acelerador, né? O bem mais precioso que nós temos é a vida, então ajuda a preservá-la. Esses acidentes acontecem porque você deve ser um defensor do trânsito. Quando você está saindo de algum lugar, ver que alguém está com alguma dificuldade, pare. Deixa ele ir em frente, depois você segue, em 2 minutinhos, nem leva isso, você vai estar aonde você queria. Aí o pessoal não tem essa consciência, vou deixar ele lá, eu quero passar. Não, para um pouco, desacelera, como você disse, né? E deixa o cara passar aquela necessidade dele e vai em frente. Mas o pessoal é muito fominha. Tem uma frase, Norival, que diz assim, perca 1 minuto na tua vida, mas não perca a tua vida em 1 minuto. 1 segundo. Uma tomada de decisão errada pode nos levar ao sinistro, ao acidente. Ou quem sabe até à morte no trânsito. E assim, para cada óbito, para cada pessoa que morre no trânsito, nós temos uma média de 10 vítimas. Que são a família? Diretamente ou indiretamente. Isso no contexto geral. Sem contar as vítimas, a família entra como vítima indireta. Vítimas diretas de um sinistro, para cada óbito hoje, estatisticamente falando, para cada pessoa que morre no trânsito, 10 são hospitalizadas. Dessas 10 hospitalizadas, 5 ficam com sequelas irreversíveis. Ou seja, agora imagina nós aqui, né? Eu e você, e quem está nos assistindo aí. Nós temos condições hoje, nós temos liberdade, né? Mobilidade, nós temos, né? Nós vamos tomar água, nós vamos ao banheiro, fazer as nossas necessidades básicas, né? Ir ao banheiro sem precisar de ninguém. Agora imagina, num ato de irresponsabilidade, minha ou de outro, eu perco essa minha condição. Pode até ser que eu não morra vítima de acidente de trânsito, mas vai que eu fico, né, com uma sequela irreversível, né, se alimentando por... Quantas pessoas no país afora estão nessa condição agora e que não pediram para estar, ou foram vítimas do acidente ou provocaram o próprio acidente. Então, como a gente estava falando antes de ligar, né, antes da entrevista, pelo que a gente vê pelas vias, por onde a gente anda, até acontece pouca tragédia. Dessas 35 mil pessoas que estão morrendo no trânsito todos os anos no país, mas do jeito que as pessoas se arriscam, chega a assustar a gente. Por isso que às vezes tem regras muito rígidas. E as pessoas reclamam, para que ter uma regra dessa? Por que isso é proibido? Porque tem que ter medidas muitas vezes drásticas, rígidas, para conter a irresponsabilidade no trânsito. Bom, secretário, nós estamos passando agora um problema muito grave, que é os ciclomotores. Foi aprovada uma lei e essa lei tem que ser cumprida, né? Infelizmente, as pessoas que estão entrando no trânsito com esses ciclomotores, na sua maioria, não tem nem ideia do que eles estão entrando.
não é mesmo? Não sabe aonde dirigir, entram com contramão. Essa lei veio para inibir essas pessoas um pouco, né? Boa contribuição, boa pergunta, Norival. É exatamente isso que você falou. Hoje, esse equipamento, e eu tenho falado, todas as oportunidades que eu tenho frente à imprensa local e regional, eu tenho dito que esses equipamentos, esse ciclomotor, o autopropelido, eles são um excelente equipamento na micromobilidade, ou seja, distâncias de 5 quilômetros, 8 quilômetros, né? Centro, bairro, centro, isso facilita a vida das pessoas. Ele veio com esse objetivo, porém, isso na teoria. Porém, na prática, o que nós estamos vendo é algo assim, inaceitável. A irresponsabilidade de algumas pessoas utilizando esse equipamento vem, claro, preocupa o poder público municipal, né? E o pior é que as regras, quando o Conselho Nacional de Trânsito editou as regras de uso desse equipamento, talvez eles, e aí para mim é uma falha, né? Uma coisa é criar uma lei lá no governo federal, outra coisa é fazer ela cumprir dentro dos municípios, né? O trânsito se faz dentro das cidades, né? Então, particularmente, eu penso que houve uma falha ao permitir que esses equipamentos não tenham exigências de uso de capacete, de carteira de habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor, de idade, né? Então, nós estamos vendo hoje alguns pais, né, que adquiriram esse equipamento para até suprir uma deficiência do pai, uma necessidade, né? O pai às vezes não tem condições, o pai e a mãe, de levar na escola, de pegar na escola, né? Facilitar o horário de trabalho, e aí compra um equipamento desse, só que muitos jovens desses, muitos adolescentes, estão usando sem nenhuma responsabilidade. Estão andando em cima da calçada, estão andando na contramão, isso jovens e adultos. Porque como esse equipamento, na regra nacional, não há exigência de carteira de habilitação, diferente do que nós fizemos aqui. O que o município de Brusque fez, a Secretaria de Trânsito, né, orientando o prefeito André, foi no sentido de que nós temos que botar um freio. Ou mais pessoas vão perder suas vidas aqui no município, né, e outros, ou a gente toma uma atitude, mesmo contrariando essa regra nacional. Então, o que nós fizemos foi, entre poupar uma vida e discutir a lei, nós preferimos poupar a vida. A gente tem visto aí pela cidade muita gente adquirindo esses ciclomotores, né? Mas a gente sabe que são pessoas que nunca dirigiram nada. Mal uma bicicleta. Então, eu acho assim que primeiro você vai comprar, ótimo, né? Mas procure saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Essa seria uma regra excelente, né? Não, se partisse desse princípio, que é o que a lei prevê, seria o certo. Onde que eu posso andar, como que eu posso andar. A regra é clara desses equipamentos. A regra é clara. Tem que se comportar não o ciclomotor. O ciclomotor é como se fosse uma moto. Ele tem que ter carteira de habilitação, tem que ter capacete, tem que inclusive estar emplacado. Agora, o problema está esse autopropelido, que aí não tinha regra na aquisição, na condução, só tinha regra de circulação. E a regra que está lá é a mesma da bicicleta. O problema, Norival, é que nem de bicicleta se anda certo. Aí trocaram a bicicleta pelo equipamento, a diferença é que tem um acelerador, então a velocidade é maior, e aí é como você falou, as pessoas que estão andando não têm noção nenhuma de noções de circulação e conduta, aquelas aulas que a gente tem em autoescola, né, que para tirar uma carteira, noção de deslocamento, noção de distância, noção de frenagem, noção de tempo. Está chovendo, então diminui a velocidade. Se eu frear, se eu tiver uma velocidade, porque aqueles equipamentos são fabricados para andar até 32 km por hora, que já é muito. Que já é muito. Então, e quem nunca teve preparo nenhum, aí se vê numa situação de risco, né? Não tem técnica, não tem direção defensiva, está lá a 32 km por hora. Tem gente ainda que destrava esse equipamento para andar a 70 km por hora. Que coisa, né? Parece que é só coisa de outro mundo, né? Mas não, aqui em Brusque estão fazendo isso.
As pessoas destravam, compram, vão lá, destravam esse equipamento para andar a 70, 80 km por hora. Então o município não pode ficar inerte, né? Mesmo tendo uma regra nacional, não pode ficar inerte a essa situação. Inclusive, estarei indo eu, mais um vereador aqui, o autor da lei, o vereador Paulinho Sestrem, estaremos indo a Brasília nos próximos dias, fazer lá vamos encaminhar direto à Senatran, ao presidente da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, um pedido, né, formalizar um pedido que altere essa regra. E é simples, né? Tem acelerador, simples, tem acelerador, tem que ter carteira de habilitação. Ponto. Existe hoje aquelas bicicletas que tem o pedal, que tem o motor, mas é um motor auxiliar, né? É um pedal assistido, então ela não tem acelerador. É uma bicicleta elétrica, mas não tem acelerador, que auxilia, né? Dá uma aliviada na pedalada, então isso não tem problema nenhum. Agora, tem acelerador, tem que ter carteira de habilitação. Ponto. E essa lei aprovada em Brusque, se o pessoal quiser, como nas redes sociais hoje tem todos os percursos, onde é que eles podem encontrar essa lei para pesquisar o que pode e o que não pode? Ok. Essa lei, tanto no site da Câmara, como também está publicado no site da Prefeitura, como também, aí se me permite, eu posso deixar aqui o endereço da rede social aqui da CETRAN. Foi outra ação que nós fizemos para facilitar a comunicação. Hoje nós temos um setor, um órgão de comunicação dentro da CETRAN. Todas as ações que são realizadas da CETRAN, seja com a equipe de fiscalização, a equipe de sinalização, da educação, é postado todos os dias. Nós temos conteúdo, né, na nossa rede social, que é o @CETRAN, CETRAN com S e com M no final, né, CETRAN, de Secretaria de Trânsito e Mobilidade, Brusque. Então, @CETRAN Brusque. A nossa rede social, está lá publicado a lei também, inclusive com dicas de como que deve se comportar. E mesmo assim, a CETRAN está aqui de portas abertas, né? A CETRAN, né, nós trabalhamos aqui das 8 da manhã até o meio-dia, das 13h30 até as 17h30. Aliás, eu fico aqui no horário do almoço e depois do horário do expediente. Então, quer vir conhecer mais sobre a lei ou conhecer a nossa estrutura, liga para nós, né? Entre em contato, agenda um horário, passa aqui, conhece a nossa estrutura, as nossas demandas, as nossas dificuldades também de implementar, né? De cobrar, né? De fazer a efetiva fiscalização de trânsito, e será muito bem recebido. Tá aí, então, pessoal, né? Eu adoraria que você, que comprou um veículo desse tipo, para facilitar a sua vida, pesquisasse o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E qualquer dúvida, o pessoal aqui do Departamento de Trânsito está à sua disposição. E vamos aproveitar também e dizer para você curtir, compartilhar e ativar o sininho da nossa página aí na TV Regional. Até o nosso próximo programa, pessoal.